Se alguém simplesmente chegasse pra mim e me dissesse assim: "Eu estou com urticária, Maíne, por onde eu começo?", eu iria contar uma parte de todas aquelas mudanças que eu fiz na minha vida, que foram as que me renderam de maneira mais rápida as melhoras que eu obtive no combate à urticária. Eu vou citar aqui de maneira breve algumas delas. Eu anotei para não me esquecer, por isso eu vou olhar aqui na minha folhinha enquanto eu falo com você. Bom, para começar, você precisa sair do modo de alerta. Uma pessoa que está com urticária está com medo de morrer, está com medo de não dar conta, está com medo de falhar, algum desses medos. Está vivendo em função do medo. Então, saia do modo de alerta. Como eu saio do modo de alerta? A gente começa a parar de sobreviver, apenas sobreviver. A gente começa a viver. A gente vai trocando, vai saindo de viver em função apenas das coisas que dão errado. Não, isso pode dar errado, aquilo pode dar errado, então vamos diminuir o nosso pensamento nas coisas que podem dar errado para começar a pensar nas coisas que podem dar certo. E daí é interessante a gente não só sair do controle, mas parar de se responsabilizar por coisas que a gente não é capaz de se responsabilizar, a gente não consegue dar conta, a gente não consegue controlar. Inclua atividades prazerosas na sua rotina. Saiba que você não precisa ser produtivo o tempo inteiro, você não precisa render, agradar, contribuir o tempo inteiro. Sabe, a gente não se transforma numa pessoa egoísta porque a gente está cuidando da gente. A gente não se transforma numa pessoa egoísta porque a gente diz um não, porque a gente limita o outro. Pratique meditação. Comece a dormir melhor. A meditação ajuda, inclusive, a gente a começar a regular o nosso sono. A meditação é um excelente remédio para melhorar doenças crônicas como a urticária. Então, assim, já existem estudos associando a prática de meditação com a melhora de doenças crônicas. Então, vamos meditar? Ah, mas eu não sei, mas eu não gosto. Então, nada muda. Ensina a meditação, aprenda a gostar, até porque a evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Então, às vezes, a gente precisa modificar o nosso paladar para evoluir no sentido das coisas que a gente mais quer, até porque uma das coisas que mais atrapalham a gente a seguir no sentido das coisas que a gente mais quer, às vezes é justamente aquilo que a gente não consegue abrir mão. Então, abra a sua mão das coisas que você simplesmente fala, não gosto, não vou, não quero, nasci assim, você sempre assim. Certo? As pessoas assim estão chegando aos resultados que elas já têm e que elas não estão satisfeitas. Então, vamos adiante. Se você quer um resultado diferente, precisa de atitudes diferentes. Vamos dormir melhor. Quando a gente ajusta o horário de sono, quando a gente começa a dormir melhor, a gente regula hormônio de fome, de saciedade, nosso controle, nosso equilíbrio, nosso bem-estar. Esteja bem descansado, porque daí então ao longo do dia você vai render mais, a sua mente vai ser mais produtiva, você consegue se concentrar melhor naquilo tudo que você precisa. E o fato da gente ter um contraste muito grande entre o momento de estar ativo com o momento de estar descansando é muito importante. Então, sacralize o seu sono, faça do seu sono algo sagrado, assim como o momento de atividade. Quando estiver ativo, esteja presente. Programe-se, por exemplo, para estar na cama mais cedo do que você realmente está acostumado nos últimos tempos. E olha só, uma das doenças crônicas que eu desenvolvi na minha vida foi numa fase em que eu estava dormindo muito pouco, eu estava dormindo cerca de 4 horas por noite. Então, o sono, ele é muito importante, mas é muito importante. Não panque bobeira, não dê bobeira com o seu sono. Presta atenção. Presta atenção! Enfim, desinflame. Comece tomando muita água todos os dias. No mínimo 2 litros d'água todos os dias. É muito importante, isso varia de uma pessoa para outra a quantidade, mas no mínimo tome 2 litros d'água. A água controla a temperatura corporal, não só isso, um monte de outras coisas. A água ajuda a gente a desinflamar, desintoxicar. Água. Não dê bobeira com a água, tome água. Melhora a sua digestão. Caramba, mas o que a digestão tem a ver com isso? Bom,
Se você está estressado, seu organismo não está prestando muita atenção na sua digestão, ele está tipo sobrevivendo. Foque no momento da refeição, desligue as telas. Não fique vendo o celular enquanto você está comendo. Não fique assistindo TV enquanto você está comendo. Esteja presente no momento da refeição. Mastigue muito bem o seu alimento. Garanta que vai chegar lá no seu intestino uma quantidade de alimento bem mastigadinha, porque o nosso intestino não tem dentes. Ele não consegue quebrar mais a comida em menores pedaços de maneira física. Quem faz isso são os nossos dentes. Nosso dente é a ferramenta que tem no nosso corpo para quebrar os alimentos. Então, mastigue muito bem, porque quando a gente mastiga muito bem, a gente faz uma seleção do tipo de bactéria que consegue sobreviver dentro do nosso intestino. Enfim, em outros vídeos eu vou falar também sobre a desbiose, SIBO, SIFO, que é o supercrescimento bacteriano, supercrescimento fúngico, hipocloridria, entre outras coisas. Melhora a sua digestão, comece por coisas simples como prestar atenção na mastigação. Garanta que você está mandando uma pastinha triturada de alimentos para o seu intestino, porque a função do seu intestino não é mastigar. É só absorver, e para isso a comida já tem que estar na forma correta para o nosso intestino absorver. Atividade física é outra coisa que ajuda a nossa digestão. Ajuda a gente a controlar também hormônio de saciedade, de calma. Sacralize o descanso, sacralize a atividade. Faça atividade física, escolha uma e comece. A musculação é excelente, seria a minha primeira recomendação, mas não é todo mundo que consegue começar direto pela musculação. Mas enfim, eu considero que toda a melhora que eu tive em termos de massa muscular, de tranquilidade, ela aconteceu especialmente depois que eu inseri a musculação. Ajuste a dieta. Retire industrializados, corantes, conservantes, açúcar. Consuma alimentos mais frescos quanto for possível. Aumente o consumo de frutas, fibras, verduras, legumes. Reduza o consumo de tudo que é rico em histamina. Vai ter vídeo sobre histamina também, calma. O que é rico em histamina? Álcool. Não tome álcool. Álcool é excelente pra gente lavar a mão, pra gente limpar a mão, fazer asepsia do ambiente, mas pra dentro ele inflama. Ponto. Acabou. Não consuma álcool. Álcool aumenta a histamina, libera histamina. Não consuma alimentos à base de leite e derivados, porque eles liberam histamina. Em caso de urticária, não vai ajudar. Café, chocolate, entre outros alimentos que são ricos em histamina, você pode se informar um pouco mais. Não dá pra gente limitar tudo, absolutamente tudo que é rico em histamina, porque os alimentos liberam, de maneira geral, histamina dentro do nosso organismo, mas é normal. A gente precisa de uma quantidade de histamina, mas não muito. Quando tem muito, é que é o problema. Então, a gente precisa melhorar a digestão. Vamos lá, para melhorar a digestão ainda, jante mais cedo. Por quê? Quando a gente janta muito tarde, à noite, durante o período da noite, a nossa dieta, nossa capacidade de digerir os alimentos, ela não é a mesma. Então, a gente precisa também fazer um tempo para dar um espaço para o nosso intestino ficar vazio, aliviar daquele monte de alimento que ficou entrando ali o tempo inteiro em trânsito. Então, jante cedo, dê um intervalo entre a janta e o café da manhã. Não fique comendo de noite. Dê um espaço para o seu organismo se refazer. Não fique beliscando entre as refeições. Aproveite para ficar em jejum entre o jantar e o café da manhã. Inclua chás digestivos depois do jantar, por exemplo. Pode ser espinheira santa, alecrim, anis. E antes de dormir, inclua chás calmantes como camomila, hortelã, enfim, são inúmeros os chás que você pode experimentar. Mas de maneira prática e rápida, esses são os ajustes que eu recomendaria que você fizesse para ontem na sua alimentação. E inclusive tem uma recomendação importantíssima: não tome nenhum medicamento por conta própria,
porque é muito comum dar errado, dar ruim, a gente mascarar um sintoma muitas vezes com um medicamento que a gente toma por conta própria. Não faça isso. Faça ajustes na sua dieta, procure um bom nutricionista, cuide da mente, faça terapia, mas não se medique. Não vá tomando qualquer coisa por conta, não escute o que qualquer um falou. Experimente fazer coisas que são recomendadas por um profissional da saúde, por alguém que sabe o que está falando. Eu queria contar aqui então, de maneira bem breve, só para você saber, eu passei 9 anos com urticária, quase 9, faltou 2 meses para completar 9 anos. E eu ouvi muito que não ia ter cura, mas hoje eu já não tenho mais os sintomas da urticária e eu fiz todos esses ajustes que eu tô falando aqui. Eu vou contar mais da minha história ao longo dos vídeos que eu vou publicando neste canal, tem muito assunto ainda pela frente. Não desanima! Um beijo para você!